Bem, pessoal, aqui é a parte 2, né? Parte 2 aí do que eu tô falando acerca do pai de João Batista, Zacarias, né? Então, esse anjo chamado de Gabriel, ele assistiu o filme com antecedência, né? De Zacarias, pai de João Batista. E quando ele veio e se revelou, Zacarias até se assustou, né? E aí ele passou a mensagem, eu assisto diante de Deus, e ele já tinha visto esse filme lá nos céus, tá entendendo? Como eu disse a você, nós vivemos em três dimensões, altura, largura e profundidade. Um ser da quarta dimensão, por exemplo, Gabriel, ele já tem capacidade de, né, ele trafegar no corredor da história e ver tanto passado, presente e futuro. E Deus mostrou isso a ele, ele viu o filme de Zacarias, o pai de João Batista. E ele falou, não, eu assisto diante de Deus. Ele quis dizer o seguinte, que ele já tinha visto isso aí, ou seja, ele já tinha tido uma espécie de déjà vu ou déjà vu, tá entendendo? Então, não pegou Gabriel, o anjo, de surpresa, né? Aquela mensagem que ele deu a João Batista, porque ele já tinha assistido isso lá nos céus. Quando ele chegou aqui em outro mundo, em outro tempo, ele simplesmente só entregou aquilo que ele viu. Foi por isso que ele disse que ele assiste diante de Deus, tá entendendo? Então, um assessor de um diretor, né, uma pessoa que trabalha com o diretor de Hollywood, ele vê todos os detalhes do filme. Foi a mesma coisa que aconteceu com quem? Com o anjo Gabriel. Tá entendendo? Foi a mesma coisa que aconteceu com o anjo Gabriel. Ele viu todo o desfecho da vida de Zacarias, pai de João Batista. Tá entendendo? Então, irmão, Deus, ele é aquele ser que ele sabe de tudo, nada pega Deus de surpresa. Deus, ele é inacessível. Não que ele não deixe, Deus tem sentimento, né? Mas nada pega Deus de surpresa porque ele é o construtor da história humana, dos 7 bilhões de seres humanos, tanto para coisas ruins como para coisas boas. O dualismo sempre vai existir, meu irmão, sabe? Então, quando se fala também, eu já falei sobre antropomorfismo, né? Que diz que Deus tem destra, né? Como Deus tivesse. Deus não tem destra. Deus é espírito. Destra é a mão direita. Deus não tem uma mão. Deus é espírito. Deus tem asa. Deus também não tem asa. Tá entendendo? Deus tem olhos. Deus não tem olhos. Tá entendendo? Deus é espírito. Esses atributos aí são físicos, são humanos. E foi colocado isso nesse termo para que houvesse uma compreensão melhor da nossa mente limitada, para entender um pouco do mecanismo, né, de como funciona o mundo espiritual, a qual é extremamente complexo. Até o próprio Senhor Jesus disse-me assim, que se eu falo das coisas terrenas, vocês não estão me acreditando, imagina se eu falar das espirituais. Eu já falei que para vocês, Deus não é uma cor só, tá entendendo? Deus não é uma cor só. Deus não é uma letra só. Deus não é um idioma só. Tá entendendo? Deus é essa diversidade em tudo e em todos. Tá entendendo? Então, Deus, ele tem capacidade, por ser criador, de se autodistribuir e de criar o que ele quer. Porque ele traz existência àquilo que não existe. É Deus que faz isso. E Deus é soberano, rei do universo. Ele é controlador total da história da humanidade. Então, o antropomorfismo, ele nos traz, nos remete, sabe, uma forma de que a gente possa entender a compreensão de Deus à luz a nível dos seres humanos, né? Como que Deus tivesse mão, como que Deus tivesse boca, né? Como que Deus tivesse nariz, tivesse asas, como ele se curvasse. Disso aí Deus não faz, porque Deus é espírito, e Deus não tem, porque Deus é espírito. Mas tem também outro termo chamado pela teologia de antropopatismo. E o que é o antropopatismo? É a forma, irmão, de atribuir a Deus sentimentos, de aplicar a Deus sentimentos e emoções humanas que Deus também não tem, meu irmão. Tá entendendo? Se tiver guerra em qualquer lugar, essa guerra nunca pegou Deus de surpresa. Tá entendendo?
guerra nenhuma, morte de ninguém pegou Deus de surpresa. Entendeu? Porque Deus já sabia, meu irmão. Eu já falei aqui para vocês que eu e você já nasce, né, dentro, biologicamente, amparado em uma plataforma biológica, espiritual. Tá entendendo? Nós já nascemos em uma base espiritual, biológica. Ah, mas o que é isso? Quando você nasceu, você era uma única célula, né? Um esperma que trafegou ali, né? Nas trompas, depois da fecundação, né, das trompas folículas, e que você quebrou a direita, né? Porque os espermatozoides, quando vai fazendo aquela corrida lá, são 300 milhões de espermatozoides, e ele só quebra a direita, nunca quebra para a esquerda. A vida está aonde? Na direita. Então eles quebraram ali a direita e encontraram quem? O óvulo, porque o óvulo vai dando sinal. E eles vão até lá. Aí depois que um penetra, o óvulo vai e se blinda e mais nenhum consegue entrar. Tá entendendo? E o que é que acontece de uma única célula, né? Quando você for ver hoje, na sua formação como seres humanos, você tem mais de 300 trilhões de células formadas aí. Você é isso. Você guerreou com 300 milhões de células e agora você tem 300 trilhões de células aí como ser humano formado. Tá entendendo? Todo ser humano formado, adulto, tem 300 trilhões de células. Muito por conta de que o DNA, que é o regente da humanidade, né, que é o regente biológico, ele que dita as regras, ele que dita a lei, ele que vai dar as características, né, que vai dar a altura, né, a cor dos olhos, ele que vai distribuir aí as células por corpo, a célula que vai formar o cérebro, os pâncreas, os rins, a laringe, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino, todo esse componente aí do nosso corpo interno é o DNA que faz, e faz com muita precisão, meu irmão. É algo realmente incrível o que o DNA faz. Ele é um maestro biológico. Ele que fala quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser C. Ele é o técnico, ele é o supremo biológico. Mas o que é que está escrito no DNA para você ver o domínio de Deus sobre todas as coisas, todos os seres vivos? Está escrito o nome do Altíssimo, né? No tetagrama. Existe no DNA o tetagrama do Altíssimo, que se chama Yud-Rei, Vav-Rei, ou seja, o nome de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei, Jeová, está dentro do DNA de todos os seres, inclusive de seres humanos. É por isso que existe essa ordem biológica. E você não nasce com 6 dedos, você não nasce com 4 olhos, você nasce de forma perfeita. Tudo bem que existe algumas anomalias, né? Mas isso é raríssimo. O DNA faz isso. E dentro do DNA tem o quê? O nome do Altíssimo, nome de Jeová, Yud-Rei, Vav-Rei, por conta da sequência, né? De Fibonacci, né? Vou dizer assim, que é aqueles números que se repetem aí no DNA. Eu acho que é 6, 5, 10, 5, Yud-Rei, Vav-Rei, que corresponde às letras hebraicas. Então Deus, biologicamente, Deus já domina, tá entendendo? Todo ser vivo e todos os 7 bilhões de seres humanos, seja japonês, seja inglês, seja francês, ninguém pega a Deus de surpresa, tá entendendo? Deus sabe todas as coisas. Paulo falou isso, Paulo falou que Deus é um ser inacessível, tá entendendo? Só que é o seguinte, as pessoas acham que Deus é inocente, Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, tá entendendo? Tem uns caras chamados de arminiano, né? Em seguidores de Arminio aí, que deu o nome, que, que mais tarde foi chamado de arminianos, que esses caras dizem que tem livre-arbítrio, né? Que eles têm livre-arbítrio, que isso, que aquilo e tal, né? E que aqui prevalece a vontade do homem. Mentira. A gente já nasce dominado, tá entendendo? Nós não temos livre-arbítrio. Deus, ele é o Senhor e Salvador e Supremo Arquiteto do Universo, o dono da história humana, não tem para onde correr e fugir. O próprio Davi disse isso: para onde irei eu? Se for para os profundos, o Senhor está lá. Se for para as alturas, o Senhor também está lá. Ou seja, não tem para onde correr.
Deus já domina a nível biológico, tá entendendo? Deus sabia que Hitler ia nascer. Deus sabia que Mao Tse-tung ia nascer. Deus sabia que Stalin ia nascer. Deus sabia que as famílias dos Habsburgo iam nascer. Deus sabia que Nero ia nascer. Deus sabia, né, que o homem que ia tentar contra a vida de Jesus, quando Jesus era um bebê de 2 anos, Herodes o Grande, ia nascer. Deus sabia de tudo, nada pega Deus de surpresa. Calígula, Nero que decapitou o apóstolo Paulo, Deus sabia. Deus sabe de tudo, irmão. Tá entendendo? A maior prova que Deus sabe de tudo é que ele usou os profetas dele aqui na terra para poder predizer o futuro e com precisão. Daniel previu 4 potências que ia surgir: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Tá entendendo? A queda de Babilônia foi algo realmente surreal, sabe? Surpreendente, porque veio com detalhes, né, de fidelidade a nível de cirúrgico, né, das coisas que aconteceram, que realmente foi algo surpreendente para os seres humanos. Por exemplo, Isaías profetizou com 200 anos de antecedência que Ciro ia libertar o povo de Deus. Ciro nem existia, nem pai, nem mãe, nem ninguém de Ciro existia. Isaías já tinha falado. E quando o pai e a mãe de Ciro passou a existir, que copularam, né, que o pai fecundou a mãe, que gerou Ciro, mais tarde, os pais, eles dominados pelo mundo espiritual, dominados pelo profeta Isaías, que tinha profetizado, o mundo espiritual, né, colaborou para que aquilo ali acontecesse. Ele desse o nome de quem? De Ciro. Até seu nome não é por acaso. Seu nome não é por acaso. Sabe? A sua rua que você nasceu não é por acaso. O lugar que você está não é por acaso. Sua altura não é por acaso. Tá entendendo? Nada seu aí, sua força, sua fraqueza, nada seu aí é por acaso. Tudo é para a glória de Deus. A gente tem mania de achar que as coisas é por acaso, mas não é não. Até uma mãe, quando ela larga um filho e abandona um filho, nada é por acaso. E muitas vezes aquele filho ali, Deus ele tem um plano na vida daquele bebê e acaba aquele bebê ali crescendo, se desenvolvendo, ficando forte e fazendo o que Jafité fez. Jafité foi aquele homem lá, né, no Antigo Testamento, em que foi rejeitado, era filho de uma prostituta, mas você vai ver a história de Jafité, é linda. Os irmãos dele teve que chamar ele. Tá entendendo? Eles tinham expulsado Jafité, porque era filho de prostituta, e depois teve que chamar Jafité. Tá entendendo? É como Jesus falou, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa ia se tornar o quê? A pedra angular. Assim aconteceu com José, assim aconteceu com Jefité, tá entendendo? E assim aconteceu com Jesus. Os rejeitados foram exaltados, tá entendendo? Então, pessoal, nada pega Deus de surpresa, tá entendendo? Ah, Deus se arrepende. Isso aí você vai entrar no campo do antropopatismo, onde atribui sentimentos de Deus ao homem, onde se aplica esse tipo de atributo de emoções. Só que Deus ele não tem esse tipo de sentimento pelos seres humanos. Tá entendendo? A nível de seres humanos, a palavra certa é essa aqui. A nível de seres humanos. Por quê? Porque, pessoal, assim, preste bem atenção. Como eu disse a você, e Paulo falou, que Deus é inacessível, não que ele seja um tirano, né? Longe disso. Não que ele seja um despótico, né? Não, nada disso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Coisas que nem um anjo sabe, nem Jesus sabe. A primeira coisa que um gaiatinho foi perguntar a Jesus foi o seguinte, quando Jesus estava ascendendo aos céus. Quando vai ser a rendição de Israel, é aquela conversa lá está escrito em Atos, né? No primeiro capítulo 1 de Atos, lá, você vai ver lá. A redenção de Israel, a salvação de Israel, e aí Jesus deu uma queimada nele.
Não compete a mim, Jesus dizendo, saber os dias e os tempos, e sim a meu Pai. E para que Ele reservou, pronto. Nem os anjos sabem, meu irmão. Tem coisa que nem os anjos sabem. Unicamente, exclusivamente Deus, o Pai. Nada pega a Deus de surpresa, tá entendeu? Deus, Ele não se arrepende. Quem tem que se arrepender são os seres humanos, meu irmão. Como é que um ser que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas, tem tudo ao seu domínio? A gente, nós seres humanos, né, assim, eu e você sabe que amanhã, né, o sol vai nascer no nascente e vai se portar para onde? Para o poente, onde ele vai, né, desaguar ali, vai sumir, tá? Vai vir à noite. Isso aí é fácil, né? Nascente e poente. Mas a gente só sabe por questões de fatos da natureza. É porque isso acontece direto. Mas eu e você não sabe o futuro de ninguém, nem nosso mesmo. Tá entendendo? A Bíblia diz que Deus ele tem um fim que quer nos dar, que é o fim de paz. Mas para você ter um fim de paz, você tem que estar enquadrado dentro da vontade dele. Tá entendendo? Mas isso aí remete também a algumas situações. Tá entendendo? Porque Jonas, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas depois ele não quis fazer a vontade de Deus e achou que aquele povo de Nínive não tinha, na verdade, moral nenhuma para receber salvação. O que foi que Deus fez? Deus foi lá e pegou Jonas e conduziu, remanejou Jonas através de um peixe para Nínive, né? Nínive, para quem não sabe, era a capital da Síria, né? Os assírios eles eram terríveis, sabe? Os antropólogos, os arqueólogos, os historiadores, né? Falam muitíssimamente disso aí, que eles eram extremamente cruéis com seus conquistados, né? Conquistar aquelas pessoas que eles conquistavam e daí fazia muita perversa com essas pessoas. Então Jonas falou que esse povo que era um bicho não tinha salvação nenhuma. Mas aí era, na verdade, a visão de Jonas, né? Não era assim a visão de Deus, tá entendendo? E Deus foi lá e mudou a história dos ninivitas, né? Enviando Jonas e eles se arrependeram. Então, pessoal, preste bem atenção, nada pega Deus de surpresa. Essa guerra que está tendo lá, né? Entre Zelensky, né? O presidente da Ucrânia e tal, e o presidente da Rússia, chamado de... Esse presidente da Rússia aí agora, Vladimir Putin, né? E essa guerra que está acontecendo nesse exato momento que eu estou passando essas mensagens aqui para vocês, não pegou Deus de surpresa. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos, daqui a 1 trilhão de anos, enfim, em toda a eternidade. Deus sabe de tudo. E por ele saber, muitas vezes Deus materializa, né, o futuro através de seu canal, sabe? Aquele canal chamado de homem, que é o canal coletor espiritual, que é o homem. E o homem vai passar a mensagem de Deus que assim que os profetas faziam. Eles não entendiam nada, mas passavam, né? Eu não estou entendendo, mas eu passo a mensagem. Até porque não era para, muitas vezes, para a época deles, né? Muitos deles morreram sem saber o que realmente eles estavam passando, mas eu e você hoje sabe, né? A gente navegou no filme da história, chegamos até aqui agora e vimos que o que Naum viu ali foi realmente carros, né? E aí, entre outras tantas coisas, né, que acontecem. Então, pessoal, como eu falei a vocês, nada nesse mundo pega Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Então, esse termo aqui chamado de antropomorfismo é como que Deus tivesse mão. Então, Deus não tem nada disso. E o antropopatismo é como Deus tivesse esse sentimento a nível dos seres humanos. Deus não tem esse sentimento. Deus é espírito, tá entendendo? E Deus tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Foi por isso que quando Deus enviou Zacarias, ou o profeta, perdão, Deus enviou ali o anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, para mostrar a ele que antes que ele
que Gabriel falasse para Zacarias, Deus já tinha feito o anjo Gabriel assistir o filme antes. Em uma dessas dimensões, ele correu no corredor da história, trafegou no corredor da história e viu o filme, né, passando de Zacarias, e que Zacarias ia dar um filho que mais tarde ia ser chamado de João Batista, que ia preparar o caminho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Gabriel viu isso. Só que quando Gabriel sai da dimensão dele, que é a quarta dimensão, e vem para a terceira dimensão, onde vivemos, que é largura, altura e profundidade, o que acontece? Acontece que quando ele vai passar a mensagem, esse ser da terceira dimensão, que não sabe o que é que se passa na quarta dimensão, ele vai dar risada, né? Porque é engraçado, é a mesma coisa você pegar um peixe e falar, peixe, aqui tem prédio, né? O peixe, rapaz, você está ficando maluco, o prédio nunca existiu, mas é porque ele vive dentro do aquário, dentro do mundo dele, tá entendendo? E a gente, Zacarias viveu dentro do nosso conteúdo, nossa prateleira, nosso mundo, nossa dimensão, nossa esfera. E aí, por eles, nós vivemos aqui, a gente não sabe o que é que acontece na quarta dimensão. É aí que acontece a surpresa, né? O anjo vem e fala para Zacarias que realmente que ele ia ter um filho. E ele aí duvidou, né? E aí aconteceu que ele sofreu o castigo que Deus deu a ele, né? Que foi, ele ficou mudo até o filho dele nascer. Muito por conta de que Gabriel já tinha assistido o filme. Foi por isso que eu falei a você, um técnico, sabe? Ele, quando monta a delegação dele, o roupeiro da seleção sabe, né? Até a escalação, o roupeiro sabe por quê. O roupeiro é íntimo do técnico, Tite, tá entendendo? O diretor de Hollywood, seja ele James Cameron ou Steve Spielberg, ou entre outros grandes nomes aí, né? Quando eles foram fazer o filme ET, né, de Steve Spielberg, né? E James Cameron lançou Avatar, eles já sabiam o meio, o princípio, o meio e o fim do filme, pô. Então, antes que chegasse na tela dos cinemas de todo o mundo, aquela equipe do cineasta, do diretor, viu todos os seus pormenores do desenrolar, do desfecho do filme. Então eles viram ali, eles sabem o fim do filme. Só que eles não podem contar isso, sabe? Eles não contam nada. Porque eles não podem. Primeiro, eles assinam um termo, né, de não contar esse tipo de segredo. E o que é que acontece? O filme vai entrar para as telas do cinema, né? Vai estrear na tela do cinema. E aí vai acontecer o que eu acabei de falar para você. Quem for assistir, né, vai ter que ter paciência para pegar e saber as coisas ao desenrolar, ao se desenvolver o filme. Não é assim, né? Uma pessoa que estava lá no estúdio, né, de Hollywood com o diretor, que viu o desenrolar e o desfecho do filme. Assim foi Gabriel. Gabriel, ele falou, eu assisto diante de Deus, ou seja, ele viu Deus, né, redigindo toda a história aí de Zacarias, não só de Zacarias, mas de todos os seres humanos, né? Então, quando um anjo dá uma revelação, quando você recebe uma revelação, é porque Deus já, Deus já sabia que isso ia acontecer, tá entendendo? Então, nada pega Deus de surpresa, nada nesse planeta aqui, nem lugar nenhum pega Deus de surpresa, sabe? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. O Deus que eu falo é o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Jesus, o Deus do apóstolo Paulo, não é esse Deus protestante aí não. O cara não sabe o que é que Deus vai fazer amanhã. A maior prova é que esse Deus, ele é tão imutável, ele é tão intacto, que na verdade o universo está aí, né? Segundo Karl Marx, né? O universo é uma matéria
em movimento. Mas essa matéria em movimento só está muito por conta das 4 leis que regem o universo, né? Que é a força termonuclear fraca, que é a força termonuclear forte, o eletromagnetismo e a força da gravidade. Elas atuam na matéria através dos átomos, né? Que tem carga positiva, que são os prótons, e que tem carga negativa, que são os elétrons, e os nêutrons não tem carga nenhuma. E ali, toda essa complexibilidade, na verdade, está sujeita a um mundo desconhecido, a uma voz desconhecida, a qual chamamos de neutrínio. O que são os neutrinos? São as teorias das cordas, que são sons sonoros, o que nos remete o que está escrito lá em Hebreus, que Deus ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Então, Deus sustenta esse universo aqui. Veja o poder que Deus tem de sustentar isso. Que dificuldade Deus tem de atuar na vida de qualquer ser humano. Que dificuldade Deus tem de atuar e libertar, salvar, curar. Nenhuma, meu irmão. É por isso que ele é tido como Deus do impossível. Porque nada pega Deus de surpresa. O que ele quer fazer, ele faz. Está entendendo? Ele é aquele Deus que nada prende ele para poder realizar ele. A Bíblia diz assim que, não tendo a quem jurar, ele jurou por si mesmo, porque não tem ninguém maior que Deus, sabe? Então, pessoal, aprenda uma coisa. Deus existe, ele faz o que ele quer, na hora que ele quiser. Ele é supremo, soberano, rei do universo, e ele mantém o universo intacto pela palavra de seu poder, que sustenta todas as coisas. Lá em Hebreus fala isso, tá entendendo? E mais, nunca duvide da capacidade de Deus, tá entendendo? Não queira, né, assim, colocar lógica nas coisas, porque a lógica não diz, né, a capacidade de Deus. Qualquer lógica humana só faz naufragar a fé do próprio homem, porque a lógica mata, mas a fé, ela edifica. Que Deus continue nos abençoando.